Oi, gente, tudo bem? Então, voltando aos nossos pontos de reflexão da casinha de oração, aqui estamos de volta. Hoje eu queria falar para vocês acerca de um personagem que a princípio pode parecer que não tenhamos nada em comum, mas na realidade, quando nos debruçamos acerca da história desta mulher, percebemos o quanto de semelhança existe com ela, entre ela e todos nós. Chama-se Raabe, a prostituta Raabe. Para que vocês possam compreender o sentido desse texto que eu queria lhes falar hoje, eu vou caminhar um pouco sobre essa história da Terra Prometida, da conquista da Terra Prometida. A gente sabe que Josué, substituindo Moisés, ele tem um desafio pela frente e a primeira conquista da Terra Prometida é a Jericó, onde existem as muralhas famosas dessa cidade, cercando a cidade. E nessa cidade de Jericó morava uma mulher chamada Raabe. Essa cidade cultuava os deuses, entre eles Baal, e desconhecia, alguns desconheciam o Senhor Deus. E essa mulher, como muitas delas, eram entregues para serem prostituídas quando crianças. E também a gente tem que levar em consideração que a forma como eles viviam, até os pais chegavam a prostituir suas filhas. E assim, ela viveu nesse meio. E o povo já começava a temer, o povo de Israel, que se aproximava para conquistar essa cidade. E Raabe ali vivia a sua vida de prostituta, muito embora chegava aos seus ouvidos a fala desse Deus, o poder desse Deus que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha feito tantos milagres. E ela sempre ficava atenta às conversas que chegavam aos seus ouvidos a respeito do poder de Deus, embora toda a cidade se preparasse para destruir o povo de Israel que avançava. Um certo dia, essa mulher que exercia o ofício da prostituição, até como meio para sustentar a sua família também, ela tem um momento onde o Espírito Santo de Deus fala ao coração dela. Ela começa a olhar e achar que aquela vida que ela leva não é a vida que ela desejaria ter. Que ela poderia ter uma outra forma de viver. E nesse momento ela começa a pensar nesse Deus de milagres e tem uma conversão linda quando ela fala a Deus que deseja fazer dele, a partir daquele momento, o Deus de sua vida. E aí, no diálogo que ela tem com Deus, que é retratado na Bíblia, no livro de Josué, ela diz já que ele é um Deus de amor, que ele fortalece o povo dele, que ele dá sinalizações para que o povo possa acreditar nos poderes dele, diferente daqueles deuses que são cultuados pela sua terra, pelo seu povo, porque ela só via sacrifícios de crianças, de virgens que eram mortas para que aqueles deuses pudessem sugar o sangue daqueles inocentes. E aí a prostituta Raabe tem esse encontro com Deus, porque a gente aqui, abrindo parênteses, sabe que para a gente ter um encontro pessoal com Deus, a gente pode ter sozinha, só depende de Deus e de nós. E o povo de Israel vai avançando para a conquista dessa cidade, e nisso Josué manda 2 espias para saber como o povo vive, como é, como não é, para que eles possam saber que estratégia eles iriam usar para conquistar Jericó. E quem recebe esses 2 espias é Raabe. E aí Raabe recebe esses 2 espias e aí hospeda eles, alimenta eles, mas ela sabe que a cidade vai procurar ir na casa dela para saber quem são aqueles homens. E ela consegue esconder os homens na casa dela.
e como ela previa, vão até a porta da casa dela e procuram saber que homens eram aqueles que foram na casa dela. E aí ela responde que estava tão somente exercendo o ofício de prostituição dela e que de repente não sabe, mas que eles saíram pelo lado de Jordão. E aí ela consegue esconder esses homens e numa conversa que ela tem com eles, ela pede a eles para que eles possam pedir ao Deus deles para que possa poupá-la e a toda a família dela, porque ela acredita nele. Então os espias orientam Raabe para que Raabe possa, a casa de Raabe fica assim perto da muralha, e aí eles orientam para que Raabe possam colocar um cordão de cor vermelha escarlate, para que aquele cordão possa ser o sinal que os hebreus possam reconhecer nesta cor e neste cordão a casa de Raabe, que ajudou a eles. E assim é. Depois de muitas estratégias, porque os hebreus deram 7 voltas ao redor do muro, da muralha de Jericó, e está lá Raabe. E na 7ª volta, que a história tem detalhes ricos que não vai dar tempo de contar aqui, mas eu sei que quem sabe a curiosidade de vocês, façam vocês procurar na Bíblia, no livro de Josué. E aí quando o pessoal de Israel chega, e aí eles tocam as trombetas nessa 7ª rodada que eles dão na muralha, e a muralha cai por terra e fica em pé, tão somente a casinha de Raabe. Posteriormente, Raabe vem a casar com um hebreu e vem ser a mãe de Boaz, que casa com Ruth, e aí vem na linha de Davi e de Jesus Cristo. Então, eu fico imaginando como Deus é fiel e maravilhoso. Porque na Bíblia a gente vai encontrar citações de comparação entre Raabe e Sara de Abraão. Vejam como Deus colocou essa mulher num patamar maravilhoso, de uma perfeita serva dele. E isso é muito importante, porque não poderia ser diferente. Se vocês sabem que os historiadores na época, eles ficaram tão mal por dentro, porque achavam que não deviam escrever a prostituta Raabe. Queriam dizer que ela exercia um outro ofício. Mas a gente sabe que para Deus não tem isso, porque não importa o que a gente foi, se a gente deseja criar uma nova vida para a gente com Deus. E esse Deus não poderia ser diferente, porque o mesmo olhar que ele tem para pessoas que já estão no caminho dele, com certeza a misericórdia dele vai pairar para aqueles que desejam ter um outro caminho. E essa história de lealdade, de fidelidade, que coisa mais linda, aquele cordão vermelho dando sinal para que aquela mulher fosse salva por todo um povo hebreu que não conhecia dela, mas que o poderoso Deus, nosso Pai, estava ali sinalizando que aquela era uma serva escolhida por ele. A Bíblia, ela nos surpreende porque ela traz essas histórias acerca de pessoas que eu penso que se elas convivessem com nós nem teríamos misericórdia, nem trataríamos essas pessoas sequer como pessoas como nós. Porque o nosso julgamento, a nossa forma de pensar humana nos leva muitas vezes a achar o pior do outro. Quando na realidade tem tantos corações que escondem virtudes que nós não podemos ver, porque não perdemos tempo com as pessoas para conviver, para saber. Simplesmente nós ouvimos o que as pessoas dizem dos outros, mas em nenhum momento nós testamos, em nenhum momento nós chegamos perto para conhecer essa pessoa. E às vezes nós nos afastamos dos outros simplesmente
porque uma pessoa que eu amo diz assim, olha, Angélica, não gosto de fulano. E aí eu vou me influenciar por esse lado. A caminhada cristã e a maturidade faz com que nós possamos verdadeiramente olhar de forma diferente os outros. Saber que o sol brilha para justos e injustos. Da mesma forma que o sol brilha aqui para nós hoje, nesse dia maravilhoso. Ele também está brilhando para pessoas que estão aí fazendo coisas que com certeza não vão agradar ao coração de Deus. Agora as escolhas são nossas. São nossas. A serva Raabe nos dá um exemplo de fidelidade, de coragem maravilhoso. Maravilhoso, digno de imitação. Que Deus possa nos ajudar para que nós possamos sempre gritar pelo que é reto e pelo discernimento que Deus nos dá para fazermos o caminho com Ele e para Ele. Até lá!